Marieta Severo, uma das maiores atrizes do Brasil, fez algo que pouca gente sabe e que mudou para sempre a vida de muitos colegas de profissão. Ela visitou o Retiro dos Artistas, percebeu a dura realidade que muitos viviam ali e decidiu agir de forma grandiosa. Não apenas doou, mas pagou, construiu e mobiliou 7 casas inteiras, devolvendo dignidade a artistas que estavam esquecidos. Essa história não é apenas sobre generosidade, mas sobre memória, gratidão e a força de quem entende que ninguém deveria terminar a vida no abandono. É uma jornada de emoção, transformação e homenagem, que termina com uma festa surpreendente em reconhecimento ao coração gigante de Marieta. Antes de continuar, comente aqui embaixo de onde você está assistindo este vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal. Aqui nós sempre trazemos histórias emocionantes e não contadas, de artistas e também de pessoas anônimas que viveram momentos únicos e inspiradores. Marieta caminhava pelos corredores silenciosos do Retiro dos Artistas, como quem pisa em um palco antigo, onde cada parede parecia guardar um aplauso esquecido, e cada janela deixava escapar memórias de vozes que já encantaram multidões. Não era a primeira vez que ela visitava aquele lugar, mas naquela manhã havia algo diferente, um peso no ar. Uma sensação de urgência que a fez observar com mais atenção cada detalhe ao seu redor. As paredes descascadas, os móveis envelhecidos, o telhado que já não segurava a chuva por completo e, acima de tudo, os olhos dos moradores. Artistas de tantas décadas que agora carregavam rugas, fragilidades e uma saudade da vida que já viveram nos palcos. Alguns sorriam para ela, outros apenas a acompanhavam com olhares cansados, mas todos transmitiam a mesma mensagem silenciosa. Havia muito a ser feito. Ela conhecia o retiro de histórias, de entrevistas, de notícias. Mas ao pisar ali de verdade, sentiu que nada do que tinha ouvido antes se comparava à realidade. Uma senhora, que fora bailarina nos anos 1960, contou a ela como ainda sonhava com um espaço mais confortável para ensaiar pequenos passos, mesmo que fosse apenas para relembrar o tempo em que seu corpo voava pelos palcos. Um senhor, ator de radionovela, confidenciou que passava noites sem dormir por causa da goteira constante que molhava seu quarto. Cada história batia fundo em Marieta como um chamado. Aquilo não era apenas um abrigo para artistas esquecidos. Era um lugar que guardava o patrimônio humano da cultura brasileira. Um acervo vivo de memórias que não poderia ser tratado com descaso. Ao sair da primeira visita, Marieta entrou em seu carro em silêncio. Olhou pela janela enquanto as ruas do Rio passavam e respirou fundo, como quem carrega uma responsabilidade nova no peito. Ela sabia que não podia simplesmente ir embora e esquecer o que tinha visto. O coração de artista não a deixaria. Lembrou-se das próprias lutas, das dificuldades no início da carreira, das vezes em que também se sentiu perdida, sem saber se conseguiria seguir. E pensou: e se fosse ela, ali, anos depois, esperando que alguém se importasse? Nos dias seguintes, reuniu sua equipe mais próxima e abriu o coração. Disse que queria fazer algo grande, não apenas uma doação simbólica, mas um gesto que realmente transformasse o lugar. Falou sobre as casas que precisavam ser reconstruídas, sobre os móveis quebrados, sobre os banheiros que mal funcionavam. E mais do que isso, falou sobre a dignidade que aqueles homens e mulheres mereciam. Sua equipe a ouviu em silêncio, impressionada com a força de sua decisão. Não era apenas caridade, era um compromisso. E então começou o processo de planejar. Marieta passou semanas visitando engenheiros, arquitetos, conversando com fornecedores de material de construção. Cada reunião era marcada pela mesma frase: eu não quero luxo, quero conforto e dignidade. E pouco a pouco, os planos ganharam forma. A ideia era levantar novas casas dentro do retiro, modernas, seguras, com acessibilidade para os mais idosos, com móveis novos, camas confortáveis,
banheiros adaptados. Ela não queria apenas reformar, queria reconstruir. Quando apresentou a proposta à administração do retiro, houve lágrimas. Cida, que coordenava o espaço há décadas, abraçou Marieta como quem abraça uma esperança antiga. Em tantos anos, poucas vezes vimos alguém disposto a ir tão longe, disse com a voz embargada. A primeira obra começou discretamente. Alguns moradores nem acreditavam que fosse verdade. Achavam que era apenas mais uma promessa que não se cumpriria. Mas conforme os caminhões de material chegaram, os pedreiros começaram a trabalhar e os primeiros alicerces foram erguidos. A descrença deu lugar à euforia. Era como se um espetáculo começasse a ser montado diante de seus olhos. Cada parede levantada era um sinal de que alguém lá fora ainda se importava com eles. As obras avançavam dia após dia, e o som dos martelos e das serras elétricas começou a se misturar com as vozes dos artistas que viviam no retiro. Havia risadas nos corredores, comentários curiosos sobre o andamento da construção e até palpites sobre a cor que as paredes novas deveriam ter. Era como se a esperança tivesse voltado a caminhar livremente pelo espaço. Muitos acordavam mais cedo só para acompanhar os pedreiros, observando cada tijolo colocado como se fosse um pedaço da própria vida sendo reconstruída. Alguns até anotavam em cadernos detalhes da obra, como se quisessem registrar aquele momento histórico. Para eles, que por tanto tempo sentiram o abandono, ver aquelas paredes subindo era como assistir ao nascimento de um novo futuro. Marieta visitava as obras sempre que podia. Não era apenas uma patrocinadora distante, mas alguém presente, que se importava de verdade. Sentava-se ao lado dos moradores, perguntava sobre suas vidas, ouvia lembranças de um tempo em que eram reconhecidos e aplaudidos. Cada encontro alimentava ainda mais sua convicção de que estava no caminho certo. Certa vez, encontrou-se com um senhor chamado Agenor, um ator que havia brilhado nas novelas dos anos 1970, mas que por escolhas difíceis e falta de oportunidades, acabou vivendo anos sem casa fixa. Ele morava no retiro em um quarto improvisado, cheio de infiltrações. Quando soube que seria um dos beneficiados com uma das novas casas, Agenor chorou como uma criança. Disse a Marieta: "Você não está me dando apenas um teto, está me devolvendo a dignidade de ser chamado de gente." A história de Agenor rapidamente se tornou símbolo de todo o projeto. Os moradores passaram a se referir às casas como as Casas da Esperança. E muitos diziam que não acreditavam que viveriam para ver algo daquele tamanho acontecer. Marieta, sempre discreta, recusava entrevistas sobre a obra, pois queria que tudo fosse feito em silêncio, sem holofotes, sem manchetes. Para ela, o verdadeiro valor estava no gesto e não na publicidade. Ainda assim, entre os corredores e jardins do retiro, seu nome já era falado com carinho e reverência, como alguém que escolheu usar sua voz e seu prestígio para transformar a realidade de quem havia sido esquecido. Cida, a administradora, recordava que poucas vezes havia visto tamanha mobilização. Ela mesma acompanhava cada detalhe, organizando listas de prioridade, verificando as condições dos quartos, decidindo junto com os engenheiros quais moradores deveriam ser realocados primeiro. Havia noites em que ela mal dormia. Tamanha era a responsabilidade, mas ao mesmo tempo dizia que jamais sentira tanto entusiasmo no retiro. Até os mais debilitados fisicamente, que raramente saíam de seus quartos, passaram a aparecer nos jardins para observar os avanços. Era como se todos tivessem recuperado, de repente, a energia da juventude. Enquanto isso, as histórias dos moradores ganhavam vida outra vez. Uma ex-bailarina chamada Helena, que por anos se apresentara nos cassinos cariocas, dizia que sonhava em poder dançar em um espaço onde o teto não pingasse água da chuva. Um cantor de rádio, conhecido apenas como Vilar, sonhava em gravar de novo, nem que fosse apenas uma canção para deixar de lembrança aos amigos do retiro. Marieta ouvia a todos e anotava ideias. Muitas dessas conversas a inspiraram a ir além.
Não bastava apenas reconstruir paredes, era preciso devolver a chama da arte. Assim, junto das casas, ela começou a financiar a criação de um pequeno espaço cultural dentro do retiro. Uma sala para apresentações íntimas, ensaios e encontros artísticos. O impacto era visível. Os moradores passaram a se arrumar mais, a sorrir mais, a falar sobre projetos, mesmo que simples, como uma roda de leitura de poesias, uma pequena peça encenada só para os colegas ou uma apresentação de música para os visitantes. O ambiente deixou de ser apenas um lar de idosos artistas para se tornar novamente um espaço vivo de produção cultural. O brilho nos olhos deles dizia tudo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiam-se lembrados. As casas foram sendo finalizadas uma a uma. Cada entrega era marcada por lágrimas e abraços. Agenor, ao receber sua chave, segurou a mão de Marieta e, emocionado, repetiu várias vezes: "Eu tenho casa de novo! Eu tenho casa de novo!" Outros moradores se ajoelhavam em oração, agradecendo a Deus pelo milagre que estava acontecendo. Era como se cada inauguração fosse um espetáculo único, onde a plateia era formada por amigos e o palco era a vida que renascia diante deles. Para Marieta, ver aqueles olhares emocionados era mais gratificante do que qualquer prêmio ou reconhecimento artístico. Ela sabia que, de alguma forma, estava retribuindo o que a arte havia lhe dado durante toda a sua vida. A chance de tocar corações, de construir pontes invisíveis entre pessoas, de deixar marcas profundas que o tempo não apaga. E, ao mesmo tempo, sentia que também estava cumprindo uma missão pessoal. Provar que a solidariedade pode ser silenciosa, mas nunca passa despercebida. No entanto, a transformação não se limitou às paredes novas e aos móveis brilhando de limpeza. Houve uma mudança invisível, mas talvez ainda mais poderosa: a autoestima dos moradores. Muitos que já não queriam mais sair de seus quartos começaram a aparecer para as refeições coletivas, a conversar nos bancos do jardim, a cantarolar canções antigas. As histórias que antes eram contadas com tristeza passaram a ser compartilhadas com orgulho. Eles não eram apenas idosos esquecidos, eram artistas, guardiões da memória cultural do país. E, graças a Marieta, voltaram a ser tratados dessa forma. Aos poucos, o retiro dos artistas foi se transformando em notícia. Visitantes que iam ao local percebiam as mudanças e comentavam com entusiasmo. Os familiares dos moradores, alguns que haviam se afastado por vergonha ou descuido, começaram a aparecer de novo. As novas casas, pintadas em cores claras e alegres, se destacavam no espaço e enchiam de orgulho aqueles que passavam pelo portão principal. Até os vizinhos da região comentavam sobre a obra, muitos sem acreditar que uma atriz tão conhecida tivesse se envolvido de maneira tão direta e verdadeira. E foi então que surgiu a ideia de fazer algo que coroasse aquele gesto de forma simbólica. Uma festa em homenagem a Marieta. Os próprios moradores começaram a organizar, discretamente, ensaiando músicas, preparando discursos, ensaiando pequenas apresentações. Cida entrou em contato com amigos próximos de Marieta e logo a notícia se espalhou entre aqueles que queriam participar da celebração. A ideia era simples, mas grandiosa em significado: agradecer àquela mulher que, com seu coração, havia devolvido vida ao retiro dos artistas. A preparação para a festa começou de forma tímida, quase como um segredo compartilhado entre amigos. Alguns moradores começaram a guardar pedaços de tecidos coloridos para enfeitar o salão do retiro. Outros sugeriram músicas que poderiam ser apresentadas naquela noite especial. Cida, emocionada com a ideia, mobilizou todos, pediu ajuda a voluntários, contatou antigos parceiros do retiro e até ligou para músicos que haviam prometido, anos antes, se apresentar gratuitamente em eventos beneficentes. A notícia correu como vento leve pelos corredores e logo todos estavam envolvidos. Havia um clima diferente no ar.
uma mistura de ansiedade, gratidão e alegria, como se a estreia de uma grande peça estivesse prestes a acontecer. Marieta, porém, não desconfiava de nada. Continuava visitando o local, fiscalizando os detalhes das últimas casas e ouvindo, com paciência e carinho, os desabafos dos moradores. Sempre perguntava se estavam confortáveis, se havia algo mais que pudessem melhorar. A casa é de vocês, precisa ser um lar, não apenas um espaço para morar, dizia com firmeza. Enquanto isso, nos bastidores, os artistas do retiro ensaiavam canções antigas, trechos de poesias, pequenos números de dança, tudo para surpreender a atriz. Era como se cada um quisesse devolver um pouco do que havia recebido, oferecendo a ela o que sabiam fazer de melhor: arte. A história de Agenor se misturava a essa preparação. Desde que recebeu sua nova casa, ele se tornara um símbolo de renovação para todos. Sua energia parecia ter voltado. Passava as tardes escrevendo lembranças de sua carreira, que queria transformar em uma pequena peça teatral. Quando soube da festa, disse que faria questão de subir ao palco para recitar um monólogo que havia guardado desde os tempos de juventude. Muitos se emocionaram com a decisão, porque sabiam que Agenor, por anos, havia perdido completamente a confiança em si mesmo. Agora, parecia um novo homem, cheio de brilho nos olhos. O grande dia se aproximava. O salão foi enfeitado com fitas, flores simples, mas arrumadas com tanto carinho que transformavam o espaço em algo mágico. O palco, improvisado, recebeu cortinas vermelhas doadas por uma escola de teatro. Os músicos trouxeram seus instrumentos e os atores ensaiaram até as últimas horas. Cida organizou uma pequena equipe para receber Marieta sem levantar suspeitas. Queriam que fosse uma surpresa completa, que ela chegasse acreditando em mais uma visita comum e fosse recebida com uma onda de emoção. Quando finalmente chegou a noite, os moradores estavam nervosos como jovens artistas em sua primeira estreia. Vestiram suas melhores roupas. Alguns improvisaram figurinos com roupas antigas. Outros passaram maquiagem com a ajuda das colegas. O retiro parecia ter rejuvenescido décadas em poucas horas. A energia era contagiante. Quando o carro de Marieta entrou pelo portão, todos se alinharam, preparados para recebê-la. Ao entrar no salão, foi surpreendida por uma salva de palmas tão forte que parecia vir não apenas das mãos presentes, mas das memórias de todos os aplausos que aqueles artistas já haviam recebido em suas vidas. Marieta ficou paralisada por alguns segundos, sem entender o que acontecia. Olhou ao redor e viu os rostos sorridentes, os olhos marejados, a decoração improvisada, o palco pronto. Com a voz embargada, perguntou: "O que é isso, minha gente?" E então, Cida se aproximou e, segurando um microfone, disse: "É a nossa forma de agradecer. Você nos devolveu dignidade, nos devolveu esperança, nos devolveu vida. Hoje, queremos devolver a você aquilo que sabemos fazer: emoção." As apresentações começaram e o salão se encheu de magia. Helena, a ex-bailarina, entrou no palco, de passos firmes, e fez uma pequena coreografia. Seus movimentos já não eram tão ágeis como nos tempos de ouro, mas cada gesto carregava história, beleza e gratidão. O público se levantou em aplausos. Vilar, o cantor de rádio, entoou uma antiga canção que fez muitos chorarem, pois trazia de volta memórias de um Brasil que já não existe. E então chegou a vez de Agenor. Ele subiu ao palco com passos firmes, segurando um papel amassado, com seu monólogo. Quando começou a falar, sua voz encheu o salão. Era firme, intensa, cheia de emoção. Muitos não seguraram as lágrimas ao ver aquele homem, que antes mal tinha forças para sorrir, agora declamando como se estivesse em um grande teatro, recuperando parte da alma que acreditava perdida. Marieta, sentada na primeira fila, chorava, silenciosamente. A cada apresentação, sentia como se sua decisão tivesse se transformado em algo muito maior do que ela imaginava.
Não eram apenas casas, era vida, era arte, era história sendo resgatada. E quando Agenor terminou seu monólogo dizendo "O artista só morre quando é esquecido", o salão explodiu em aplausos de pé. Ele olhou para Marieta e completou: "E você nos lembrou que ainda estamos vivos." O auge da noite chegou, quando todos os moradores subiram ao palco juntos e cantaram uma música em coro, escolhida a dedo para homenagear a atriz. O refrão ecoava pelo salão como uma prece de gratidão. Marieta, incapaz de conter a emoção, também subiu ao palco. Foi abraçada por cada um por um, em uma cena que parecia saída de um filme. O público chorava, ria e aplaudia ao mesmo tempo. Era como se aquele instante fosse eterno, como se nada pudesse apagar a força daquela noite. Ao final, Cida entregou a Marieta uma placa simbólica, feita artesanalmente, com os nomes dos moradores e a frase: "A nossa eterna amiga, que nos devolveu a luz." Marieta recebeu a homenagem com lágrimas e, emocionada, disse poucas palavras: "Vocês me deram muito mais do que eu dei a vocês. Essa noite eu vou levar para sempre no coração." A festa continuou até tarde. Houve bolo, música, dança improvisada e, acima de tudo, sorrisos. Pela primeira vez em muito tempo, o Retiro dos Artistas parecia ter se transformado em um grande palco de celebração, onde cada vida era celebrada como uma obra-prima. Aquela noite não apenas marcou o fim de uma obra física, mas o início de uma nova fase, onde os moradores voltaram a acreditar que ainda eram importantes, ainda eram lembrados, ainda eram amados. Naquela noite, quando as luzes finalmente se apagaram e o silêncio voltou a reinar no retiro, Marieta permaneceu por alguns minutos sentada sozinha no salão vazio. O cheiro de bolo ainda pairava no ar, misturado ao eco distante das risadas e canções que haviam preenchido cada canto. As cadeiras desarrumadas, o palco ainda iluminado por algumas lâmpadas esquecidas e os instrumentos musicais encostados ao fundo pareciam testemunhas silenciosas de um momento histórico. Ela fechou os olhos e respirou fundo, deixando que cada instante daquela celebração se gravasse em sua memória como um tesouro eterno. Sentia que, de alguma forma, tinha recebido muito mais do que havia oferecido. Porque não eram apenas casas que havia construído. Era um lar coletivo, um abrigo de memórias, um palco onde a esperança havia voltado a se apresentar. Do lado de fora, as novas casas brilhavam sob a luz fraca da lua, como pequenos faróis no meio da noite. O jardim, que antes parecia abandonado, agora pulsava com vozes e passos. Agenor caminhava devagar, segurando em mãos a chave de sua nova morada como se fosse uma joia rara. Seus olhos marejados refletiam o brilho da lua e, em cada passo, havia a leveza de quem finalmente reencontrou a própria história. Helena sorria para as colegas, dizendo que ensaiaria passos novos no dia seguinte, mesmo que fossem lentos, porque acreditava que a dança nunca morre enquanto o coração bate. Vilar cantarolava baixinho, prometendo que gravaria sua canção. Em breve, nem que fosse em um gravador simples, só para deixar uma lembrança que sobrevivesse ao tempo. Cada morador, de alguma forma, havia sido transformado. Marieta observava em silêncio, quase escondida atrás de uma das colunas do salão, para que ninguém percebesse as lágrimas que ainda escorriam de seus olhos. Ali, naquele instante, ela entendeu que aquele era o verdadeiro prêmio de sua carreira. Não um troféu dourado, não os aplausos de multidões, não as homenagens televisivas. O que ela recebeu foi algo infinitamente maior. A gratidão viva estampada nos olhos de quem voltou a acreditar na vida. A certeza de que a arte nunca morre enquanto houver quem a celebre. E a sensação de que tinha cumprido uma missão que o destino havia colocado em suas mãos. Quando se despediu naquela noite, prometeu voltar. Não foi uma promessa protocolar, dita apenas para acalmar corações ansiosos. Todos ali sabiam que aquelas palavras vinham do fundo da alma,
E mesmo que os dias passassem, mesmo que novas temporadas de sua carreira continuassem, o gesto de Marieta jamais terminaria ali. Ele continuaria ecoando, como os aplausos que um dia se apagaram nos palcos, mas que, graças a ela, renasceram no coração daqueles que jamais seriam esquecidos. E assim, enquanto o portão do retiro se fechava, atrás de si, e o carro partia lentamente pela rua silenciosa, Marieta olhou para trás uma última vez. Viu as janelas iluminadas, ouviu de longe as vozes ainda animadas e sentiu uma paz que há muito não experimentava. Sorriu sozinha e sussurrou baixinho: "Foi por vocês." E talvez fosse também por todos os artistas que vieram antes e por todos os que ainda viriam, porque naquele gesto havia um lembrete eterno. Ninguém merece terminar sua história no esquecimento,